Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo infidelidade. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 10. Vou ler do versículo 2 até o 4. Dizem assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, o apelidado de Tadeu. Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Hoje é 18 de setembro de 2023. Aproveito para pedir a Deus que conceda a cada um de vós uma ótima semana. Santíssimo, poderoso, bondoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que me ouve, a família de todas essas pessoas, a minha família, a minha vida, essa nossa missão, enfim, ser conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão dizendo infidelidade. E quando estamos diante desta palavra, logo nossa mente nos remete para as relações eros, ou seja, marido, mulher, namorado, namorada. Também pensamos até nas relações familiares e também de relações entre amigos. Mas o que é infidelidade? O que significa isso? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, uma das definições dadas para a palavra traição é, por analogia, esta palavra que eu terei aqui como título, Eu dei aqui para a palavra do dia chamada infidelidade. Infidelidade no amor, por exemplo. Já a palavra em si mesma, a palavra infidelidade, ela está definida mais precisamente como falta de respeito. Aquela falta de fidelidade àquilo com que se deveria estar comprometido. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre o nosso comprometimento com alguma coisa e que, por razões diversas, aí a gente falta com a responsabilidade de cumprir, com esse comprometimento. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de infidelidade. Eu queria até aqui já deixar claro como tudo começou, O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, fala de uma forma profunda, espiritual, misteriosa, mas dá para a gente entender como tudo começou, ou seja, esse sentimento de infidelidade, de traição, tá? Capítulo 28, como já disse, versículo 14, depois o 15. Diz assim o 14: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Estamos falando aqui de um ser angelical que tinha grandes privilégios no céu. Segue o texto. No Monte Santo de Deus estava diante de Deus. Monte Santo aqui significa a glória onde Deus está. Segue o texto. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Veja que ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado.
tá? O querubim, ele foi criado, esse querubim ungido, foi criado por Deus, mas ele se rebelou. Diz aqui a continuação do texto, do versículo 15. Até que se achou iniquidade em ti. Até que um dia, esse querubim ungido, que era perfeito, ele se tornou infiel, né? Praticou infidelidade, deixou de ser aquele ser comprometido com as coisas de Deus. O salmista fala sobre um amigo íntimo que também deixou de ser fiel, usou de infidelidade para com ele, tá? Aqui também, nesse texto que eu vou ler do salmista, ele tem uma aplicação referencial à pessoa de Jesus Cristo. Salmos capítulo 41, versículo 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, praticou também a infidelidade. Mas o cristão pode ser ou pode agir com a infidelidade, pode ser infiel? Sim. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 12. Escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, tá vendo? Não seja infiel, é isso que ele quer dizer, não deixe a infidelidade reinar no vosso coração. Aí segue o texto, para se apartar do Deus vivo. Então, a infidelidade não tem nada a ver com o Deus vivo. Aí no texto base que eu escolhi aqui, nós encontramos os nomes dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, os 12 discípulos. Citei aqui o nome de 11, mas tem uma aqui que chama a atenção. O último, Judas Iscariotes. Aí diz o texto, aquele que o traiu, aquele que usou de infidelidade para com ele. Até mesmo, gente, diante daquelas pessoas que Jesus escolheu para segui-lo, para estar do seu lado, ali estava um infiel. Que sejamos sempre fiéis, não somente a Deus, mas fiéis aos nossos cônjuges, estou falando para os casados, fiéis, se você tiver um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, seja fiel também ao seu companheiro, companheira, seus pais, isso é dos filhos para os pais, seja você fiel aos seus pais, também os pais sejam, fiéis aos seus filhos, amigos, sejam também fiéis, leais nas vossas amizades, sendo sincero, e também, sobretudo, sejamos fiéis a Deus. Sem essa fidelidade para com Deus, sem a gente exercer, esse comprometimento com Deus, fica difícil de nós herdarmos uma vida eterna plena, ao lado do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, enfim, e com a nossa vida tranquila, de uma forma eterna, falando em uma posteridade que a gente aguarda. Então, que possamos guardar essa palavra. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.